Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Você talvez já tenha se perguntado como eles conseguem fazer isso. Bem, o segredo está nas suas pernas, aonde tem tendões. Então, quando eles dobram as suas pernas, é como se os seus pezinhos eles segurassem firmemente em qualquer coisa. E eles só vão soltar quando eles desdobrar o joelho e voar. Então, o segredo da força do passarinho em segurar naquilo aonde ele está pousado são os joelhos dobrados. Isso com certeza é maravilhoso, pois é uma criação de Jeová. No nosso caso, não é diferente. Nós só teremos força quando nós dobrarmos os nossos joelhos. Pois quando nós fazemos isso, nós estamos segurando firmemente em Jeová. E somente Ele tem a força de nos ajudar a permanecer firmes e seguros. Isso é as nossas orações. Quando nós dobramos os nossos joelhos e fazemos as nossas orações a Jeová, com certeza Ele nos ouve e nós teremos a força necessária para fazer tudo o que desejamos. O próprio Jesus ele disse que a maneira mais fácil de conseguir o Espírito Santo para que possamos ter essa força, essa coragem, é pedir a Jesus. É pedir através de oração. E os nossos joelhos dobrados têm essa função. Veja se não é isso que diz o livro de Lucas, o capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, a oração, ela tem o poder de fazer com que Jeová ouça aquilo que estamos pedindo e responda às nossas orações. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma certa regularidade às nossas orações. Veja se não é isso que diz o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17. Diz assim: orem constantemente. Então, a constância, a repetição de nossas orações sobre o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para que possa nos ajudar, vai fazer com que Jeová e Jesus perceba que você realmente necessita daquilo. Assim como uma criança, que quando quer algo, ela faz de tudo para poder fazer com que o pai ou a mãe compre. Chora, grita, esperneia, não é assim? Então o pai, ou por amor ou por vergonha, acaba comprando aquilo que a criança está pedindo. Por causa do quê? Da insistência, da constância. Então assim também devem ser os nossos pedidos de oração. Se você necessita do Espírito Santo para que possa ter coragem, você simplesmente precisa pedir a Deus. E algumas facetas do nosso ministério precisa que realmente tenhamos coragem. Por exemplo, o testemunho na rua, pregar de modo informal, algo que você não está preparado, por assim dizer, mas ali pinta ou surge uma oportunidade e você quer falar a respeito de Deus. No território comercial, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar em território comercial. Às vezes, no serviço de campo, os irmãos passam numa quadra, mas quando passam em frente de uma coisa comercial, uma padaria, um comércio, eles passam direto. Por quê? Falta coragem, falta pedir o Espírito Santo de Jeová. Mas nós vamos ver agora um exemplo que mostra como nós podemos adquirir coragem. Por exemplo, o profeta Jeremias, quando ele foi designado por Jeová para levar a mensagem de Jeová para as nações, ele disse assim lá em Jeremias, capítulo 1: Eis que realmente nem sei falar, pois sou apenas rapaz. Então Jeremias, ele não se sentia capacitado para levar a mensagem de Jeová. Ele não se sentia seguro para isso. Mas notem que ele foi preparado por Jeová para isso. Tanto é assim que lá em Jeremias, capítulo 38, versículo 4, o povo pede para matar Jeremias, pois ele estava enfraquecendo
e desencorajando os soldados. Por quê? Porque ele falava agora demais. Note, antes envergonhado, incapacitado, e agora falava demais. Então Jeová ajudou ele por meio do seu Espírito Santo para que ele pudesse ter essa determinação. E note só o que fez com que ele vencesse essa timidez. Jeremias capítulo 20, o versículo 9, diz assim: Então eu disse: Não mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la, não pude mais aguentar. Então Jeremias ele estava tão determinado a fazer a vontade de Deus que Jeová deu força para isso por meio do seu Espírito Santo. Tanto é assim que 600 anos depois ele foi confundido até mesmo como o ressuscitado Jesus, pois falava como tal. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele escreveu a seguinte coisa, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da sua medula, e é capaz de discernir o pensamento e as intenções do coração. A palavra de Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Fez na vida de Jeremias, usou Jeremias como um homem preparado, levou a mensagem de Deus a nações que poderiam matá-lo. No nosso caso não é diferente. Jeová também nos capacita, nos dá força por meio da sua palavra, para que assim também possamos ser usados por Ele, para levar essa palavra de salvação até a parte mais distante da terra. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 10, observe o que diz. Porque é a nós que Deus a revelou, por meio do seu Espírito, pois o Espírito investiga todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Quando nós tiramos tempo para realizar um estudo significativo da palavra de Deus, a gente medita naquilo que Jeová ele pode fazer por nós através do seu Espírito Santo, pois a profecia ela nunca foi produzida pela vontade do homem, mas sim todos falaram pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Então nós também podemos falar através do Espírito Santo, pela força ativa de Jeová. No entanto, para que isso possa acontecer na nossa vida, nós precisamos pedir através de oração. Então, assim como um pássaro, dobre o seu joelho, segure firmemente na mão de Jeová e tenha certeza que por meio da sua oração, Jeová lhe dará o Espírito Santo. E assim como o pássaro, você nunca, jamais irá cair.